Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para poder falar um pouquinho sobre uma experiência pessoal que eu tive, o que eu aprendi em alguns momentos da minha vida sobre o viver previdente. Então, eu vou contar um pouquinho da minha história, né? Os meus pais, eles são migrantes, eles vieram do sul do país aqui para o estado de São Paulo, isso ainda na década de 70. Eu era ainda pequenininha, tinha 4 aninhos quando nós viemos para São Paulo, e foi uma vida bastante desafiadora. Nós vivíamos no subúrbio, né? Começamos ali nos bairros bem pobres da cidade de São Paulo, depois nos mudamos para uma cidade próxima a São Paulo, e os meus pais trabalhavam arduamente para poder sustentar os 2 filhos que vieram com eles nessa migração e mais uma criança que nasceu 2 anos depois que nós já estávamos aqui em São Paulo. Vivemos uma vida bastante difícil, com muitas provações, muitas vezes nós não tínhamos sequer alimento, né, para a gente poder comer, mas os meus pais, eles sempre foram muito trabalhadores. E desde criança eu aprendi muito cedo a importância do trabalho familiar, então nós éramos muito produtivos como família, então nós tínhamos nossas responsabilidades enquanto criança, então a gente limpava a casa, ajudava nas coisas, e é óbvio, nós vivíamos uma outra época, mas eu me lembro muito bem a minha mãe tendo que sair para trabalhar, e eu ainda uma criança, eu tinha 6 anos, na época cuidava de um bebezinho de alguns meses de vida apenas. Então isso foi um exemplo de como os meus pais sempre ensinaram responsabilidades para nós desde muito cedo. E ainda quando criança, nós trabalhávamos em diversos tipos de serviços. Então, eu já trabalhei na feira aos 8 anos de idade, aprendi a separar tomates e depois eu passei roupa, depois eu limpei casas, eu fui pasteleira, enfim, eu sempre tive essa, essa necessidade de trabalho e ajudar dentro de casa. E todo o dinheiro que a gente conseguia, que a gente conquistava, esse dinheiro tinha que ser apresentado dentro de casa, nós não tínhamos uma outra saída. Então, eu entregava todo o dinheiro para os meus pais e eles diziam o que nós tínhamos que fazer. Mas com 14 anos, eu pensei que eu precisava contribuir ainda mais. E eu decidi, então, trabalhar fora mesmo, registrada. Então, naquela época, era possível menores serem registrados, né, ainda com carteira assinada, e eu acabei indo trabalhar em banco. E desde muito cedo eu aprendi que eu precisaria ter uma relação muito positiva com o dinheiro, né? Apesar de ter restrições, mas a minha relação tinha que ser positiva. Eu tinha que fazer com que o dinheiro trabalhasse a nosso favor, a favor da nossa família. Então eu tinha que controlar esses recursos. Eu aprendi, naquela época nós não tínhamos tantos recursos assim, e o que eu fazia era utilizar uma caderneta assim como essa, um caderninho pequenininho, onde eu fazia as anotações de exatamente tudo que eu gastava. Então eu comecei a entender desde muito cedo aonde esse dinheiro ia. Então se era uma passagem, eu colocava que era uma passagem. Se eu comesse uma bala, eu anotava que eu tinha comido aquela bala. Se de repente eu tivesse que sair e eu não levei marmita naquele dia, então eu colocava lá quanto que custava o lanche. Então eu comecei a entender exatamente passo a passo onde os recursos que eu tinha, eles eram utilizados. E quando eu cheguei a contribuir ainda mais dentro de casa, eu comecei a ter também responsabilidades sobre coisas como o custo da energia elétrica. Então eu sabia, por exemplo, quais eram as coisas que mais consumia. Então eu já sabia muito cedo que o chuveiro era algo que consumia muita energia. Então eu era responsável por fazer com que aquele custo de energia ele fosse reduzido. Então eu lembro que eu falava para os meus pais e para os meus irmãos que eles tinham que ser rápidos no banho, que eles não podiam demorar muito. A minha mãe sofria um pouco com as toalhas não muito limpas depois dos nossos banhos, mas enfim, era uma forma que a gente tinha de realmente reduzir um pouco das nossas despesas. Então eu fui aprendendo a controlar as finanças pessoais, as finanças familiares dessa maneira. Conforme os anos foram passando, eu fui aprendendo outras formas de controlar, né, outras formas de fazer esse acompanhamento. Fui para a missão, aprendi a utilizar os envelopes, né, então a gente separava a nossa mesada. Naquela época a gente não tinha cartões para poder ficar utilizando, então a gente tinha só um cartão, tinha que ir no banco sacar aquela ordem, na verdade era uma ordem de pagamento, a gente sacava aquela ordem de pagamento
e a gente pegava aquele dinheiro e separava o dinheiro em diversos envelopes, e eu aprendi a trabalhar com os envelopes também ainda durante a minha missão. Não foi nada difícil, porque eu já sabia controlar os recursos. E depois, alguns anos depois, eu acabei me casando e acabei utilizando os conceitos de orçamento familiar para minha própria vida. E isso acabou dando muito certo. A gente aprendeu a fazer o orçamento, sempre colocando o Senhor no topo do nosso agradecimento como família. Então nós sempre fomos dizimistas integral, sempre ajudamos no fundo de jejum e fomos muito abençoados por causa disso. Aprendemos então a colocar o Senhor em primeiro lugar, entender quais eram as nossas despesas, separar aquilo que era recurso referente à habitação, educação, e também transporte, que eram os grandes valores que a gente tinha dentro do nosso orçamento, e depois aprendemos a viver dentro desse orçamento, né? Com isso, conseguimos conquistar aí ao longo da vida uma casa, conseguimos conquistar um conforto, conseguimos ter uma boa educação, oferecer boa educação para os nossos filhos, enfim, isso é o que tem permeado aí a minha vida familiar. E eu tenho certeza que se a gente coloca coisas pequenas, então o valor ao trabalho, a responsabilidade com o dinheiro, utilizar o dinheiro a nosso favor, controlar o dinheiro, ter um relacionamento positivo com o dinheiro, a gente realmente pode conquistar as coisas e o Senhor vai fazer a parte dele. O Senhor vai nos abençoar e Ele vai nos abençoar como diz nas Escrituras, com uma benção tal que muitas vezes a gente não vai conseguir nem mensurar o quão bondoso é o Senhor nas nossas vidas. Então é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês e vamos juntos, vamos aprender mais nessa jornada. Espero que vocês possam aproveitar aí esses dias que a gente vai ter de palestra sobre viver previdente, tá bom? Então um grande abraço para vocês e que a gente possa se encontrar. Um beijo no coração de vocês. Tchau.